Gênesis 22. Peço a sua atenção, é um texto muito bonito, um texto muito forte, e eu tenho certeza que esse é um texto que é a palavra de Deus para nós hoje aqui. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio. Para mim, esse é um dos trechos assim mais dramáticos dessa história. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Veja que importante, só esse trecho para ilustrar. Alguém aqui está contando essa história sem ter participado dela. Escreveu no futuro, a ponto de dizer que até o dia de hoje, quando o texto está sendo escrito, aquele lugar se chama assim. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão.
e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Para alguém que não crê na Bíblia como a palavra de Deus, esse seria um texto politicamente incorreto. Isso, para não usar outro adjetivo. Como assim Deus pedir um sacrifício humano de um filho dado de forma milagrosa e que era expectativa de descendência de uma população numerosa, de um grande povo? Por isso, nessa manhã, vamos olhar com calma esse texto e pensar, inclusive, como ele pode falar aos nossos dias, porque é muito isso que se ouve hoje. A Bíblia é um livro antigo, falou para um tempo antigo, para pessoas de uma outra cultura. Como assim falar hoje da Bíblia como um livro atual? E aí você vai ouvir expressões comuns em alguns púlpitos do tipo: é preciso atualizar a Bíblia. A Bíblia não é suficiente, como a gente às vezes ouve por aí. A pergunta toda é: será que estamos interpretando ela de forma adequada? Queridos, os compromissos de Abraão e Deus aqui são testados ao limite. Com a ordem inesperada dada a Abraão de sacrificar o seu filho, a pergunta que a gente poderia fazer é: como Deus vai transformar então Abraão numa grande nação se o filho dado, Isaque, agora será sacrificado? Confrontado com um sacrifício tão duro, como, poderíamos perguntar, Abraão vai ficar obediente? Que prova, que desafio, seu filho ser sacrificado pelo próprio pai. Aparentemente, há muita coisa aqui para dar errado. Tanto Deus não fazer o milagre que pode fazer, quanto Abraão naufragar na sua fé. Porém, irmãos, essa história apresenta a natureza radical da fé. Pelo menos da fé verdadeira, nem sempre com a qual a gente se depara em nosso tempo. Exigências tremendas e bênçãos incríveis ao mesmo tempo. O primeiro chamado de Deus a Abraão, em Gênesis 12, havia sido: vá para uma terra que lhe mostrarei. E Abraão deixou tudo para trás, parentela, e se foi. Agora o seu último chamado é: vá para a terra de Moriá, também para um dos montes que eu vou lhe mostrar. Existe uma relação de continuidade, de confiança, de expectativa, um andar dia a dia, para depois a gente no futuro descobrir de fato qual é o lugar que Deus vai designar para esse sacrifício. Essa expressão hebraica, que para nós aqui é traduzida como vá para, ocorre no Antigo Testamento apenas nessas duas passagens. Pasmem. Apenas aqui nessas duas, em Gênesis 12 e Gênesis 22. Ou seja, isso sugere que o narrador pretende que os leitores reconheçam aqui um quadro, uma moldura e uma relação entre o primeiro chamado em Gênesis 12
E o chamado agora ao sacrifício de Isaac em Gênesis 22. Sempre vivendo um dia de cada vez, confiando que Deus vai prover o dia de amanhã. Preste bem atenção nesse quadro maior. Inicialmente, Abraão é instruído a deixar sua terra, seu povo e a casa do seu pai, em Gênesis 12. Agora, a ordem é sacrificar o filho, o único filho. E ainda o texto diz, aquele a quem você ama. Versículo 2. Em cada caso, Deus recompensa a obediência de Abraão com promessas gloriosas, em ambas as situações. Primeiramente, todos os povos da terra vão ser abençoados por meio de Abraão, em Gênesis 12. E aqui em Gênesis 22, por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Nós cremos na promessa de Deus? Nós cremos na palavra de Deus? Por exemplo, nós cremos em ressurreição, meus irmãos. Porque Paulo vai dizer que se a gente não crê em ressurreição, a gente é a pessoa mais infeliz do mundo. Porque vive como se fosse crente, mas não acredita que de fato essa vida aqui vai passar um dia. Mas aquele que confia na palavra jamais vai passar. A fé de Abraão e não a submissão de Isaac, preste bem atenção nisso, a fé de Abraão e não a submissão de Isaac é o ponto central dessa história. Por isso o nome Abraão aparece em Gênesis 22, 1 e no último versículo, 22, 19. Note, começa com Abraão e termina com Abraão. Quer dizer, o texto nos quer mostrar que Abraão é o protagonista, pelo menos dessa história aqui. Essa história de provação de Abraão se desenvolve em 3 partes. A primeira delas é a apresentação do teste. Deus ele apresenta para Abraão o teste. Versículos 1 e 2. Dos versículos 3 a 10, ele pede obediência às instruções que está dando a Abraão. E a partir então do versículo 11 até o 19, virá a aprovação ou desaprovação na medida em que Abraão vai tomar as suas decisões. Note que a tensão da cena é intensificada pelo ritmo detalhado e lento da narrativa. Por exemplo, aquele trecho que eu destaquei, o filho rompe o silêncio. Imagina o pai e o filho indo para o lugar de sacrifício e o filho ali de boa vontade carregando a lenha. De repente, naquele silêncio, Abraão não tem o que dizer e o filho, pai, cadê o sacrifício? Cadê o animal? À medida que o narrador vai descrevendo cada detalhe, a ideia de fato é que a gente fique preso a essa história. Em vez de simplesmente dizer que Abraão se foi, por exemplo, em Gênesis 12, 4, o narrador explica aqui, mais lentamente, mais detalhadamente, que Abraão selou o jumento, levou consigo 2 servos, tomou o filho, cortou lenha e partiu. É diferente. Gênesis 12 é direto, Gênesis 22 parece que quer que você entenda o momento emocional, inclusive, daquela cena. Eu tenho recomendado a muitos de vocês que assistam a série The Chosen. De fato, porque a série, ela dá algumas pistas para a gente, nem sempre bíblicas, mas algumas pistas que às vezes o texto, ele não nos dá. O restante da cena, meus irmãos, até o sacrifício avança de modo semelhante, de forma lenta, dramática, com a descrição dos preparativos de Abraão e Isaac para o sacrifício em 5 versículos. Em qualquer outro texto, isso seria uma frase. Aqui, 5 versículos para descrever com detalhes. No clímax dramático, Abraão pega a faca para sacrificar o seu filho de forma obediente. A repetição, também nesse trecho, da palavra filho, no hebraico ben, 10 vezes, reitera a severidade do teste. Um pai está sacrificando o seu filho, mas o seu único filho, aquele a quem ele ama.
O narrador não nos dá alguma pista sobre a idade de Abraão aqui, ou de Isaac mesmo. Nem é o papel de Sara, ou a reação de Isaac quando foi amarrado junto à lenha. Não há esse detalhamento. Visto que Sara é omitido aqui, é melhor não especular sobre o papel dela nesse sacrifício. Em essência, a reação de Isaac também é omitida. Ela não está explicitada. No entanto, o narrador inclui informações suficientes para descrever Isaac como acostumado a obedecer. Escute isso. Como alguém que confia em seu pai e também como alguém que confia na provisão de Deus. Essas coisas a gente aprende em casa. Temor a Deus a gente aprende com pai e com mãe. Com hábitos de temor a Deus em nosso dia a dia, em nossas escolhas, como lidamos com o dinheiro, isso marca, isso fica. Se você é alguém, por exemplo, que guarda o dia do Senhor, o dia que você não guardar, o seu filho vai notar. Pai, o que a gente está fazendo hoje no dia do Senhor? Só passeando, só comprando, e não tiramos um tempo para meditar como a palavra de Deus nos diz para meditar. Um filho forte o bastante, aqui Isaac é, para poder carregar a lenha suficiente para um sacrifício em suas costas. E mais, se ele é forte para carregar a lenha, muito provavelmente ele é forte para resistir à ordem do seu pai já idoso, de aceitar aquele sacrifício se ele não quisesse acolher a ordem do seu pai. Escute isso. Em vez disso, Isaac, no texto, obedece de forma voluntária à vontade de Abraão. É difícil sabermos a quem devemos admirar mais nessa história, o espírito corajoso do patriarca Abraão ou a entrega daquele jovem. O filho surpreende com a sua humildade. Essa cena, meus irmãos, é o clímax da obediência radical de Abraão, mas também o clímax da garantia de descendência que Deus dá a Abraão antes sem filhos. Abraão é obrigado a entregar a sua semente natural, e se vocês fizeram a leitura bíblica, vocês sabem que ele teve que despedir Ismael, teve que despedir Agar, começaram a ter problemas com Sara e com Isaac. E esse casal foi enviado ao deserto, mas Abraão também tem que entregar agora o próprio Isaac, o filho da promessa, a um Deus que responde com provisões e bênçãos para ambos os filhos. E, de novo, Deus não abandonou, não desamparou Ismael. E também não fez isso com Isaac. Há vários paralelos em Gênesis 12 e 22. Essas coisas são interessantes quando você começa a ler a Bíblia. E quando os paralelos acontecem, é importante observar porque alguma coisa importante ali está sendo dita. E eu vou dar alguns exemplos. Pai e mãe estão com um filho numa jornada difícil. Isso acontece tanto com Agar e Ismael, em Gênesis 16, 6. Mas também Abraão e Isaac, agora em Gênesis 22. Há a intervenção de um anjo em ambos os casos. Gênesis 16, 7. Vai ter que ter agilidade agora aí, meu amigo. E Gênesis também 22, 11. Tem anjo nos dois casos, tanto com Ismael quanto com Isaac. O nome do lugar da provisão de Deus também vai aparecer. Gênesis 16, 13 e 14, tu és o Deus que vê. E em Gênesis 22, 14, o Senhor proverá. Há vários paralelos interessantes
nessas narrativas de Ismael e Isaac. Mas vamos olhar o primeiro versículo de Gênesis 22. Deus pôs Abraão à prova. Essa informação, logo no início da história, nos é dada a fim de remover por parte do leitor qualquer ideia de que Deus possa exigir sacrifícios humanos. É uma prova. É uma prova. Portanto, a natureza de prova desse pedido divino aqui é destacada. Agora o leitor pode saber que Isaac não será morto. É um teste. Veja que o texto ainda nos diz, depois dessas coisas. Pelo menos uma década se passou desde a última informação cronológica de que Isaac foi desmamado, em Gênesis 21, 8, ao registro último, pelo menos da idade suposta de Isaac. E aí ele aparece aqui. Ele já tem idade para carregar lenha o suficiente para sacrificar um animal. Outro destaque nesse versículo primeiro ainda é a palavra Deus. Preste atenção nisso aqui. A palavra Deus aqui no hebraico é Elohim. Existe algum debate em torno dos nomes de Deus nessa história? Porque na primeira metade da história, até o versículo 10, Deus é chamado apenas de Elohim. Na segunda metade do texto, a partir de então, Deus é chamado por um outro nome, Yahweh. E é por isso que na sua Bíblia está, a partir do versículo 10, Deus caracterizado ou identificado como Senhor, todas as letras maiúsculas, que é o nome de Deus como ele se apresenta na relação com o seu povo. Os nomes para Deus são escolhidos para enfatizar aspectos específicos do seu relacionamento com o povo dele. O nome Elohim se concentra mais em Deus como Criador, e a gente vai ver isso muito em Gênesis 1, dos versículos 1 a 3. Já o termo Senhor, quando a palavra Senhor toda em letra maiúscula, não é Deus em sentido mais genérico, mas é o nome de Deus, como Deus se apresenta como pessoa relacionável. Por isso que aqui, a partir do versículo então 10, Deus não aparece e passa a aparecer Yahweh, ou Yahvé, que é como Deus se apresenta em relacionamento pactual com o seu povo, tanto com Abraão como com seus descendentes. Isso não é aleatório, queridos. Alguma ênfase se quer dar a partir desses nomes diferentes. Então, inicialmente Deus e, a partir do versículo 10, a palavra Senhor. A palavra Senhor, nesse caso, é adequada para o juramento de Deus de manter um compromisso pactual com Abraão. De novo, aqui é a expressão por a prova. O foco dessa história, meus amados irmãos, não é a ameaça a Isaac, a morte de Isaac. Que terrível matar um menino assim, um pai fazer isso. Preste bem atenção agora. O risco aqui não é a morte de Isaac, o perigo é o relacionamento que Abraão corre, o risco que ele corre no seu relacionamento com Deus. O que Abraão fará a respeito do pedido que Deus lhe faz e da relação que Deus convida a Abraão a ter com ele. Eu sei que na nossa vida a gente se preocupa muito com família, com bens, com trabalho e com saúde. Mas a gente esquece que é em Deus que existimos, vivemos e nos movemos. E a gente não dá o devido valor ao nosso Criador e ao nosso Redentor, mas a gente dá valor mais àquilo que a gente toca, vê, ou aquilo que nos é mais imediato. O tema aqui não é Isaac, o tema aqui é Abraão colocará Deus acima de todas as coisas, ou porá em risco o relacionamento dele com Deus. A palavra hebraica, pôr à prova, não significa induzir a prática do mal,
mas, atenção, testar outra pessoa para ver se ela é digna dessa relação, digna desse relacionamento. Satanás, meus irmãos, nos tenta para destruir. Deus nos testa para nos fortalecer. Seguidamente, o meu trabalho como pastor é consolar pessoas em momentos difíceis, não para que o momento seja afastado, mas que a gente aprenda com aquele momento. E parece que a gente tem tudo isso muito bem guardadinho na cabeça, até que vem o problema, vem a dor, vem a necessidade urgente. Você às vezes está pensando no final de ano em virar aquela data com a família, em festa, e daqui a pouco você vai para uma emergência. Daqui a pouco você não consegue vaga num quarto, daqui a pouco você demora para ter um diagnóstico, daqui a pouco você percebe que você não está no controle da sua vida, que você tem alguma coisa cuja origem ainda não é detectável, e você começa a pensar, de quem eu sou? Eu queria que você me ouvisse muito nessa manhã a respeito disso. Quando a aprovação vem, quando o sofrimento vem, ele é muito pedagógico, é muito instrutivo, ele é transformador, inclusive. Mas a gente reclama da aprovação. A gente reclama quando Deus nos quer ajudar. A gente murmura quando Deus nos quer transformar. A gente não consegue ver Deus naquilo ali, vê a ausência dele, vê omissão dele, vê infidelidade dele, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama. E essa tem sido a minha tarefa enquanto pastor, porque eu também vivo isso e eu preciso reafirmar isso para mim, mas o sofrimento, as provações, quando Deus nos dá elas, é para nos fortalecer. Êxodo capítulo 20, versículo 20, abra comigo a sua Bíblia. Êxodo 20, 20. Logo após explicitar os mandamentos que Deus dava ao seu povo, por meio de Moisés, o povo ficou assustado. Porque não era só Deus liberando palavras, era Deus presente. Deus está presente na sua palavra, nos seus mandamentos. Santidade estava ali presente. Então o povo tinha o quê? Medo. Olha o que diz esse texto. Moisés respondeu ao povo, Êxodo 20, 20. Não tenham medo. Deus veio para provar a vocês. E para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. De que não pequem. Um outro texto, logo a seguir, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos. Escute, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Então, meu irmão, minha irmã, quando faltar comida, quando faltar roupa, quando faltar médico, quando o sol não nascer, quando a doença surgir, quando a notícia triste te sobrevier, louve a Deus e confie no cuidado dEle, porque se aquilo ali chegou de alguma maneira, Deus permitiu, é possível repreender, é possível, o milagre é possível, mas acima de tudo, nós somos de Deus. Vivos ou mortos, nós somos de Deus. Mas a nossa cabeça é outra, a gente acha que é de Deus enquanto está vivo, que a morte é o fim, que a morte é acabou-se tudo, Deus se esqueceu de mim. Isso é um engano, fruto de uma visão às vezes teórica de fé cristã. Repito, Satanás nos tenta para destruir,
Deus nos testa para fortalecer. Aqui Abraão se vê dividido, meus irmãos, entre sua fé nas promessas divinas, de ter uma grande herança, e agora fé na ordem para anular toda essa promessa, matando o filho da promessa. Como assim? Na verdade, Abraão está dividido entre uma afeição pelo presente que Deus lhe deu, chamado Isaque, e o próprio Deus de quem veio o presente. Meus irmãos, Deus te dá um carro, você se abraça no carro e esquece de Deus, melhor Deus não te dá mais. Deus te dá um lazer, você se abraça no lazer, esquece quem deu e quem mantém, é melhor Deus te tirar o lazer, para você voltar de novo a saber que tudo vem de Deus. Como nós somos pretensiosos, como nós somos arrogantes, como a gente vive uma vida louca achando que tudo está na nossa mão, basta Deus fazer um assopro e fomos, e já não estaremos mais aqui. Está ali Abraão olhando o filho da promessa, uma promessa de Deus, mas Deus queria que ele olhasse para além da promessa e olhasse para aquele de quem vem a promessa. O texto nos diz aqui em Gênesis ainda, versículo 1, que Deus fala. A gente não sabe como é que Deus falou aqui. Provavelmente não, isso teria sido escrito. Porém, Abraão sabe que está ouvindo a palavra de Deus. Ele tem certeza, ele está convicto, e no mundo de hoje, se você não tem convicção de que você está ouvindo e praticando a palavra de Deus, você vai ficar muito confuso. Muito confuso. Destaco aqui nesse versículo 1 ainda, uma expressão chamada eis-me aqui. Esta fórmula é uma resposta usada de forma regular na fala comum. Quem é que usa essa expressão eis-me aqui? Pessoas que têm relacionamento íntimo, ou pai e filho, rei e súdito. Não é qualquer fala. A partícula enfática aqui, hinene, hebraica, é a única palavra que Abraão diz a Deus nessa cena. Não sei se você já percebeu disso, que em todo o capítulo, a única coisa que Abraão diz para Deus é eis-me aqui. É a única coisa. Mas a gente gosta de falar para Deus, né? Gosta de dar ideia, gosta de sugerir. Tem dificuldade com vem o teu reino, faça a tua vontade. Não, essa parte. Senhor, me dá aquela pessoa, me dá aquele emprego, resolve esse problema na minha vida. Eu quero daquela cor, sabe? Eu quero de olho azul, eu quero daquele jeito lá. A fala de Abraão aqui com Deus é eis-me aqui. Embora Abraão, meus irmãos, nem sempre tenha sido fiel, e a gente sabe disso, pelas leituras que fizemos, a repetição, eis-me aqui, mostra que nesse teste da sua fé, Abraão está atento e aberto à palavra de Deus. Eu me lembrei aqui de Maria. Como que eu vou ter um bebê se não tenho relações com homem algum? O Espírito Santo vai vir sobre ti. Eis aqui a tua serva. Eis-me aqui. Veja o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim.
Eu vou dizer uma coisa para todos vocês aqui nessa manhã. Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. A resposta que a gente vê aqui, provocada por Deus, acolhida pelo profeta, talvez é a grande resposta que Deus hoje espera da sua igreja, quando ela não diz de forma genérica, estou junto pastor, mas ela diz para Deus, aqui está a minha vida, aqui está quem eu sou e o que eu tenho, eis-me aqui, Senhor. Tem alguma necessidade? Eu estou aqui. Não é aquela atitude que às vezes acontece em grupo de WhatsApp, que você coloca uma necessidade e aquele silêncio. Você coloca uma outra necessidade, silêncio. Você coloca uma terceira necessidade, Sabe o grilo? O convite desse texto, o convite aqui que Deus faz a Isaías e que Isaías responde, o convite que aqui é feito a Abraão e o convite que é feito a Maria é: eis-me aqui. Eis-me aqui. Existe um relacionamento de intimidade especial aqui entre Deus e Abraão, a ponto de ele ter sido chamado amigo de Deus, em cujo discurso leve e solto, de repente surge uma ordem brutal: sacrifica o teu filho. O versículo 2 desse texto tem uma expressão interessante, pegue. Na nossa tradução aqui, não aparece a palavra por favor, mas no hebraico existe uma expressão antes de pegue, que é uma expressão de súplica, por favor. Ela é rara em ordens divinas. A partícula aqui indica que a ordem em questão é uma consequência lógica. Então ela transmite a natureza de consequência da resposta de Abraão. Em outras palavras, visto que estás pronto para me obedecer, toma o teu filho e me dá. Visto que estás pronto para me obedecer, toma o teu filho e me dá ele. Veja, essa expressão também, único filho, presente no versículo 2, enquanto a gente vai citando os textos, vamos mantendo eles projetados. Visto que Ismael foi expulso, e a descendência de Abraão agora será contada a partir de Isaque, o Senhor designa Isaque como único filho. Para Deus agora é Isaque que conta dentro da sua promessa. Tanto que a expressão prantear por um filho único se refere à morte e ao fim de uma linhagem na família. Portanto, a morte do filho é uma catástrofe terrível. Olha esse texto de Gênesis 6, Jeremias 6, versículo 26. Ó filha do meu povo, vista a roupa feita de pano de saco e role no pó. Pranteie como por um filho único. Pranto de amarguras. Então entenda o contexto aqui de alguém, nesse momento filho único, filho da promessa, agora Deus pede que ele seja entregue em sacrifício. O sentimento de um pai nessa hora: pranteie como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Mas o texto vai além, seu único filho, Isaque, a quem você ama. A palavra filho é repetida em todo o relato. Essa ênfase não pode ser ignorada. Realmente Abraão está passando por um teste difícil e a gente tem que se colocar ou tentar se colocar nessa história. Há um verbo aqui, o verbo vai. Versículo 2 ainda, vá à terra.
O hebraico acrescenta aqui sozinho. A ideia aqui é de que Abraão vai sozinho, não vai com parentela, a não ser com Isaac. Abraão é chamado para se desassociar decisivamente do seu contexto familiar. Já tinha feito isso em Gênesis 12, agora é convidado a uma caminhada solitária. Assim como Abraão teve que abandonar tudo o que amava para ir à terra indicada pelo Senhor, agora Abraão precisa oferecer a Deus aquilo que ele mais ama e adorar a Deus no seu lugar. Meus irmãos, as duas principais ordens aqui, pegue e vá, sugerem movimentos contrários. Um deles é tipo, pega o Isaac, como se fosse fica com ele. Mas o outro verbo manda sair de si, deixar o conforto e ir para o lugar designado por Deus. Um é um movimento de aperto, um segurar. O outro é uma aventura perigosa que envolve entrega. E aí eu queria fazer uma afirmação aqui que eu queria que você me escutasse e a compreendesse bem. A fé é uma peregrinação solitária. Nós somos igreja, nós nos amamos uns aos outros, nós somos membros uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, mas ninguém vai poder escolher no seu lugar. Ninguém vai poder dar os passos no seu lugar. Ninguém vai poder entrar no seu coração e fazer as escolhas que você, como pai, marido, mãe, esposa e filho, tem que fazer. E eu queria que você guardasse muito isso hoje. Nós temos uma relação com Deus e temos uma relação com os nossos irmãos. Mas primeiro nós temos uma relação com Deus. A sensação que eu tenho hoje é que a nossa compreensão de fé é uma compreensão desresponsabilizada. A gente divide ela com os nossos irmãos, não para receber ajuda, mas como se os nossos irmãos fossem fazer em nosso lugar aquilo que nós temos que fazer. Cada um de nós é filho de Deus. Eu digo isso para vocês, meus irmãos, porque às vezes na caminhada de fé, o teu ambiente todo pode pensar em retroceder. Às vezes na caminhada de fé, o teu grupo todo pode inventar de murmurar. Lembra dos espias? Às vezes na caminhada de fé, você vai ser pressionado a renunciar a Jesus para não ficar mal no mundo. Às vezes na caminhada de fé, todos do teu lado vão estar cansados. Às vezes, num casamento, numa caminhada de fé, o marido não vai estar numa boa. No outro dia, será a esposa. E é por isso que nós somos convidados a uma caminhada pessoal com Jesus. Pessoal. Um dia o pai não vai estar aqui para te ajudar. Um dia a mãe não vai estar aqui para te ajudar. Um dia o teu irmão não vai estar mais aqui para te ajudar. Você é convidado a desfrutar de uma relação pessoal com o teu pai. E isso envolve certa solidão humana. Isso envolve renúncias, isso envolve às vezes até conflitos, isso envolve às vezes construir uma imagem que você não consegue desconstruir pelas decisões que você toma. As pessoas poderão não entender. Você notou que os servos vão junto, mas que eles são deixados para trás? Você notou que a narrativa é construída de tal maneira que Abraão fica sozinho, exatamente porque nesse momento é entre ele e Deus, não é entre Isaac, é entre ele e Deus a conversa. Temos aqui também o destaque, a terra de Moriá. É provável que sim, se refira a Jerusalém,
quando você vai à Terra Santa, você ouve muito isso no monte do templo, que no passado aquele monte foi chamado de Monte Moriá, onde Abraão foi convidado a sacrificar o seu filho. O texto nos diz ainda que Abraão oferece Isaque em holocausto. Esse é um dos textos mais difíceis do Antigo Testamento. A ordem de Deus não contradizia a lei moral, sacrificar um filho, pois o primogênito sempre pertenceu a Deus. Você lembra de Êxodo? Os primogênitos eram consagrados. No entanto, a ordem é extraordinária. Kierkegaard reluta com esse texto e julga que é ilógica e absurda esta ordem de Deus pedir a entrega de um filho. O único filho de um homem idoso é para ele como um bastão ou uma vara, lhe ajudando a caminhar. É triste quando o bastão fica para trás após a sua morte, mas é mais triste quando o bastão é tirado e o homem velho fica para trás. Quão ilógica é a ordem de Deus a Abraão de quebrar o seu bastão. Quão absurdo é pedir a Abraão que negue a realidade que reverteu seus anos de esperança de ter um filho. Quão moralmente questionável é pedir que Abraão viole uma lei moral que mais tarde se tornará o 6º mandamento: não matarás. Talvez possamos tentar justificar a ordem com base em que o Senhor é o dono da vida de Isaque. Entretanto, a ordem oscila na moralidade. Resta-nos então a percepção inexplicável e exigente de que a fé requer obediência radical. A fé requer obediência radical. Abraão deve agir de modo ilógico, absurdo e, no mínimo, não convencional do ponto de vista humano. Talvez até não convencional diante do contexto de igrejas onde a gente hoje está. Mas dentro da cosmovisão bíblica, esse tipo de conduta demonstra a natureza da fé bíblica. Quando a gente começa a lembrar dos nossos irmãos, dos apóstolos em martírio, quando a gente lê um texto que nem o de Apocalipse e vê como é que os caras terminaram, a gente parece que se defronta um pouco mais com essa realidade. Abraão se comprometeu por meio de uma aliança a obedecer a Deus e consagrou o seu filho, Isaque, por meio da circuncisão. O Senhor submeteu a fé e a lealdade de Abraão a um teste agora, instruindo Abraão, Isaque e os seus descendentes quanto ao tipo de entrega que a aliança de Deus nos convida a ter com Ele. Meus irmãos, ainda estamos no versículo 2. Mas eu queria nessa manhã, a partir desse texto que é colocado diante de nós, que nós pensássemos um pouco sobre a nossa realidade. O estilo bíblico dessa passagem favorece uma preocupação central: nossa decisão em relação a Deus. Isaque amarrado é o momento decisivo aqui no relacionamento de Deus com Abraão. Os compromissos do Senhor e de Abraão um com o outro são testados ao limite.
O Senhor se compromete a abençoar a terra por meio de Abraão, transformando ele em uma grande nação dentro de comunidades de nações. Abraão se compromete a andar segundo a palavra de Deus. Quantos de nós repetimos isso culto após culto, devocional após devocional? Seu compromisso significava que ele viveria de forma radical pela fé recebida, informado pelas promessas de Deus, de receber semente, de receber terra, e que ele e Sara não eram capazes de procriar. Significava que uma vida de obediência a Deus é uma postura radical. Assim como Deus não falha, Abraão aqui procura não falhar em crer nas promessas de Deus. A despeito das evidências, em contrário. A fé verdadeira se expressa em ação que condiz com a palavra, com as promessas, com a vontade de Deus. Quando Deus chama Abraão, responde: eis-me aqui. Abraão está sempre pronto a ouvir e obedecer. Ele é um exemplo de resposta fiel para o cristão. É claro que a história da disposição de Abraão tipifica o sacrifício de Cristo ao fim. A declaração de Abraão de que Deus proverá o cordeiro nos remete à oferta que Deus mesmo fez do cordeiro para salvar o mundo. Em João 1:29, Jesus é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, é um outro belo texto que nos aponta essa verdade. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. A provisão divina do carneiro no Monte Moriá tipifica seu sacrifício de Cristo. No final das contas, Deus providencia o verdadeiro cordeiro, sem defeito, que se coloca no lugar de Isaque e no lugar da humanidade como um todo. Esse cordeiro de Deus morre no lugar dos pecadores, para que estes possam viver, para que Isaque pudesse ser poupado. A obediência de Isaque, de Abraão, é um tipo do Filho de Deus, o verdadeiro servo sofredor. Como Isaque, Cristo é um cordeiro levado para o abate, todavia ele não abre a sua boca. Assim como Isaque carrega a sua própria lenha para o altar, Cristo carrega a sua própria cruz de madeira até o Gólgota. Assim como Abraão, sacrificial e obedientemente, deita Isaque sobre o altar, assim Cristo, sacrificial e obedientemente, se submete à vontade do Pai. A devoção de Abraão: não me negaste teu filho, teu único filho, encontra paralelo no amor de Deus por nós em Cristo, como conhecemos em João 3,16 e Romanos 8,32.
Abraão recebe Isaque de volta da morte, o que tipifica a ressurreição de Cristo da morte na cruz. Ao jurar que abençoará Abraão e todas as nações, por meio dele, Deus garante a promessa à descendência de Abraão. Meus irmãos, a obediência de Abraão prefigura a obediência ativa de Cristo, que garante as bênçãos pactuais para todos nós. Para finalizar, abra comigo o texto de Tiago, capítulo 2. Veja que interessante esse texto. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você vai lembrar aqui que Tiago está muito preocupado com uma ideia teórica e às vezes omissa quando a gente diz que eu sou salvo pela fé. Tiago está preocupado que isso levou a uma compreensão de omissão do lugar do cristão no mundo. Como se a gente não tivesse algum tipo de participação na nossa vocação enquanto cristãos. Versículo 22. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras? Guarde aqui essa expressão. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras. E que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Meus irmãos, nós chegamos num ponto que eu não sei se realmente a gente entende o que foi a obra da cruz, os méritos de Jesus, o sacrifício dele em nosso lugar e para que finalidade Deus nos resgatou. Num período bastante delicado da história em que a palavra graça teve todas as ênfases e continua tendo, mas sem a devida contextualização, a gente tem visto pessoas lidando com esse conceito da graça, do amor e do perdão de Deus incondicionais, nem sempre de maneira piedosa, temente, justa. Temos descansado, temos nos desincumbido, temos sido omissos, temos sido indiferentes, mesmo que no culto a gente confesse que é salvo pela graça somente. Isso não é nosso, é dom de Deus. Isso é completamente verdadeiro, mas essa graça que salva não é desacompanhada de conversão, de obediência radical, de eis-me aqui, de entrega.
Nós separamos essas coisas. Com toda a franqueza, eu digo isso com toda a certeza, nós separamos essas coisas. Nós separamos essas coisas. Há pessoas, por exemplo, que lidam com a ceia como um ato de purga do seu pecado. Um ato pela ingestão da bebida e o comer do pão. A pessoa imagina que ali se dá uma absolvição de qualquer culpa e pecado que a pessoa possa carregar. A pessoa não pensa, muitas vezes, no compromisso de comungar com Cristo, de estar em Cristo, de ser de Cristo e viver para Cristo. Esses dias alguém me perguntou, pastor, por que na ceia dá um bom grupo de pessoas? Por que na ceia vem bastante gente? Eu não sei. A ceia é importante, evidentemente. Claro. Corpo e sangue de Cristo que nos são dados. Mas, ao mesmo tempo, a ceia é comunhão com Cristo. É estar em Cristo. É sair de mim mesmo. É deixar para trás a velha vida e caminhar com Jesus. Eu queria dizer isso para você nessa manhã, que esse texto aqui não é uma fábula. Essa história não é uma história apenas bonita. Essa aqui é a história das nossas vidas. Sim, graças a Cristo que Ele cumpriu fielmente essa história. Mas Ele cumpriu fielmente essa história, nos convidando a caminhar com Ele. Nos convidando a responder como Abraão: eis-me aqui, Senhor, minha vida é tua, meu tempo é teu, meu trabalho é teu, minha família é tua, minha agenda é tua, meus bens são teus, meu tempo é teu. E nós não temos feito isso. Nós não temos feito isso. Nós não temos feito isso. Por isso que, para mim, essa história, ela é um pouco perturbadora. Eu encontro nela esperança, porque ela mostra que o Cordeiro foi provido no lugar de Isaque. Mas o convite continua sendo feito a mim e a você, que a gente entregue o que tem, que a gente diga: eis-nos aqui, a minha vida é tua, a minha família é tua, a minha vontade é tua. O perdão de Deus não é, por favor, uma espécie de salvo-conduto para uma vida egoísta. Você está pisando na graça, você está pisoteando o custo que Cristo teve ao entregar-se na cruz. Com isso eu não estou dizendo que agora você vai sair acelerando, para fazer coisas para Deus, ou supostamente para Deus. Você apenas precisa perguntar de quem é a sua vida, o que você tem feito com ela, e o que Deus hoje tem pedido de você, e ao mesmo tempo prometido que vai te suprir em tudo aquilo que você precisa. Baixa a tua cabeça. Senhor, nesta manhã, estamos diante do Senhor. Estamos ali como Abraão estava com Isaque, com os seus servos. Nós vivemos coram Deo diante de Ti. Nada te é ocultado, nada te é desconhecido. Eis aqui a nossa vida. Nos ajuda a perceber quem somos nós. Nos ajuda a perceber
o convite que tu nos fizeste para caminhar contigo, para seguir teus passos, para entregar tudo, inclusive a própria vida, confiando que o dia de amanhã tu vai prover, a comida de amanhã tu vai dar. Não é à toa que o Senhor nos ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Às vezes, Senhor, meu coração fica ansioso, não é nem com o dia de amanhã, é com a tarde. Às vezes, meu coração fica ansioso, mesmo que o mal não esteja perto, eu começo a me antecipar a ele. Às vezes, sem perceber, eu confesso que não confio em Ti, que não descanso em Ti, que tenho vivido uma vida louca, na minha força, no meu braço, confiando em mim mesmo. Me ajuda. Ajuda o meu irmão nesta manhã, ajuda o jovem aqui nesta manhã, que tem mais energia, que tem mais esperança, que faz mais projetos, ajuda. Que a nossa vida está toda nas Tuas mãos. Às vezes a gente esquece disso. Por isso a Tua palavra também nos ensina que o coração do homem traça os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Tua palavra também diz que há caminho que para o homem parece bom, mas o fim deles é morte. Nos livra, nos ajuda, nos transforma. Peço, ao mesmo tempo, que nos consoles, porque podemos ter essa bendita esperança de que o Cordeiro Deus proveu para si. Deus proveu para si. A gente não devia nada para o mundo e nem para o pecado, a gente devia para Deus. Deus proveu para si o sacrifício. E Ele mesmo se entregou em nosso lugar. Bendita esperança. Tamanho amor. Tamanha graça. Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que os libertou e os regenerou. Espírito Santo, que a Tua igreja em nossos dias possa ouvir aquilo que o Senhor tem falado. E que o Senhor esteja conosco nesse tempo. E que glorifique o Seu nome. Hoje e sempre. Amém.